Bom dia, irmãos. Estamos assim meio calados, um pouco de frio, não é? Mas depois deste prelúdio sobre a maravilhosa graça de Deus, nós aqui estamos alegres e felizes para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos saudar a todos os irmãos que aqui chegaram, os irmãos que estão nos visitando, e hoje nós contamos com a presença especial de um casal de missionários, que logo mais será apresentado, da Missão Kairos. Eles estão aqui conosco e estarão nos falando nesta manhã de suas experiências. Então será um domingo de muitas bênçãos, a começar deste momento. Lembrando aos irmãos que hoje às 17 horas nós teremos o segundo culto e às 19 horas o terceiro culto. E estaremos celebrando no segundo e terceiro culto a ceia do Senhor. Então vamos estar trabalhando, cultuando ao Senhor com muita alegria. Fiquemos em pé, irmãos, vamos estar orando. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te engrandecer, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia demonstrada para com cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pela semana que o Senhor nos concedeu, pelas lutas, pelas vitórias, pelas experiências. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem estado conosco. E agora, Senhor, pedimos a tua bênção para este culto, Senhor, que estamos oferecendo ao Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando. Abençoe a palavra que estaremos ouvindo, os testemunhos, e que em tudo o nome do Senhor seja engrandecido. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando aqueles queridos irmãos que estão enfermos, que não podem estar aqui conosco, mas que o Senhor possa estar os abençoando ricamente. Fica conosco, abençoa-nos, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Agora nós vamos ter um período de cânticos espirituais com o nosso grupo Eliatá. Bom dia, igreja. Bom dia. Para fazermos um aquecimento, eu convido a igreja a se colocar em pé novamente. Abraça o seu irmão, deseja a ele uma boa estada na casa do Senhor, um bom dia, que o Senhor abençoe. Vamos cantar Ergueremos Nossa Voz. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que este povo a ti se entregue em clamor e oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz.
ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, aleluia, nas montanhas e nos vales, encheremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Amém. Que o nosso louvor realmente possa encher toda a terra e que a luz do Senhor possa realmente brilhar através das nossas vidas. Amém? Preciso de ti. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim.
alto é o céu. Sua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Amém. A igreja pode se sentar. Todos têm um boletim? Isso. Vamos fazer então a nossa leitura bíblica, que está impressa aqui no boletim. Judas 20 e 21, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, Judas 25, Isaías 37, 16, Salmo 145, 13. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora e para todos sempre. Amém. Tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. O
Amém. Vamos entoar o hino de adoração. Louve meu ser ao grandioso Senhor, número 227 do Inário para o Culto Cristão. Nós vamos nos colocar em pé novamente, em adoração ao Senhor. Vamos louvá-lo com mais esse cântico. Louve meu ser ao grandioso Senhor, Rei da glória. Sua bondade conserve para sempre em memória. Cante ao Senhor hinos de grato louvor, pois Ele é o Deus da vitória. Louve ao Senhor, o Deus sábio que tudo dirige. Ele protege você e assim nada o aflige. Ao Salvador, ame com todo fervor, só nele se regozije. Louve meu ser ao Senhor, de quem vem toda graça, pois Ele dá saúde e afasta a desgraça. Firme de pé, leve o escudo da fé e da justiça coraça. Louve meu ser ao seu Deus, a bendita Trindade, pois lá do céu abençoa com muita bondade. Só Deus é luz, vista somente em Jesus, vida, caminho e verdade. Ainda em pé, vamos orar. Quero convidar o irmão Edilson para que venha aqui à frente para esta oração de adoração. O irmão Edilson, que esteve enfermo aí um período, né? Como muitos membros da nossa igreja contraíram a dengue, ele também não escapou dessa, mas já está aqui conosco. E essa semana também o Marcelo foi acometido de dengue, a Lia, né? Mas o Marcelo está aqui conosco, não é? Então nós louvamos a Deus pela vida do irmão Edilson, pela vida de todos os irmãos. O irmão Edilson vai estar nos elevando nesta palavra de oração. E logo após nós estaremos ouvindo uma inspiração musical com a irmã André. Nós te adoramos, Senhor nosso Deus, por todo o bem que o Senhor nos faz. Nós te agradecemos por esta semana de lutas, de batalhas, mas pela tua graça nós retornamos à tua casa nesta manhã, com muito amor no nosso coração pelo Senhor nosso Deus. Pai, muito obrigado pelas providências que o Senhor toma na vida de cada membro, de cada congregado da tua Igreja Batista aqui em Jardim Brasil. Nesta manhã nós estamos renovando a nossa fé, nós estamos crescendo mais uma vez na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Obrigado pela existência desta igreja, obrigado porque hoje, o primeiro dia do mês de maio, neste primeiro domingo do mês de maio, nós já estamos aqui prontos para adorar-te, Senhor. Te agradecemos por mais esta oportunidade, quando na tua presença nós queremos te adorar em espírito e em verdade, do fundo do nosso coração. Obrigado por este culto, Pai, que cada parte dele fale conosco. Esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.
Podeis assentar, irmãos. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Bom dia, amada igreja. Vocês percebem que o Josué judia de mim, né? Nosso momento de dízimos e ofertas. E para isso nós vamos louvar ao nosso Deus com o cântico do hino 139 do cantor cristão. E aqueles irmãos que vieram preparados poderão se dirigir ao gasofilácio. Em pé a igreja. A semana já passou e o Senhor guiou-nos bem.
bênçãos tem, é no sétimo dia melhor, de descanso e de louvor. Vimos te pedir perdão, o amado Redentor, mostra tua compaixão, nossas culpas na tua mão, dá-nos hoje a tua paz, bênção que nos satisfaz. Desejamos te louvar, tua graça que sentir, neste culto reforçar as esperanças do porvir, paz e glória lá dos céus, manifesta já, ó Deus. O Evangelho tem poder para o crente consolar, para o vício seu vencer, todo mal abandonar, que hoje dê a pregação, gozo e paz ao coração. Eu convido o nosso irmão José Roberto Almeida para vir orar a Deus, agradecendo os dízimos e ofertas. Pai celestial, Deus forte, bendito, santo e glorioso, em o nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, a fiel testemunha do Pai, nós agora entramos na tua presença para agradecer ao Senhor, nosso Deus, pela permissão, meu Deus, que o Senhor nos deu para nós podermos contribuir com a tua obra, Pai eterno. Abençoa todos os dízimos que foram entregues aqui, Pai eterno, que eles sirvam para o propósito pela qual o Senhor designou, que é servir de mantimento à tua casa. Dá bênção agora, meu Deus, em nome de Cristo, e façam que os irmãos sejam todos abençoados com as ofertas e que eles progridam e prosperem para contribuir mais com a tua igreja. É o que eu peço ao Pai Celestial agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus Senhor. Amada igreja, pode sentar-se. Os irmãos tiveram oportunidade de passar no estacionamento ou ainda não? Estão perdendo um quadro, uma pintura belíssima que foi feita ali no nosso estacionamento. Depois deem um pulinho lá, quem não viu ainda. Também temos que agradecer a Deus. Esta semana nós ampliamos a nossa capacidade de segurança da igreja. Os irmãos depois passem ali também no portão do estacionamento e verifiquem que nós temos mais algumas câmeras de segurança instaladas. Então, Deus tem nos abençoado ricamente. Continuemos a orar, continuemos a buscar os nossos objetivos e Deus estará nos abençoando. E não se esqueçam, nós temos projetos ousados. Vamos crer e vamos realizar. Amém, irmãos? Não nos esquecendo que o projeto da aquisição do terreno está no coração da nossa igreja. Um propósito que o Senhor colocou no coração do nosso pastor Antônio Jorge de Araújo, né? E nós vamos trabalhar para isso. Nosso Deus é o dono do ouro e da prata, né? E é para ampliação do reino dele aqui na terra. Então vamos estar orando, é um desafio que nós temos pela frente, né? E mais essa vez Deus nos dará a vitória, com certeza. Irmãos, nesta manhã nós temos o privilégio de termos conosco um casal de missionários, mas eu quero que o nosso secretário de Evangelização e Missões, nosso irmão Clodoaldo Batista Maciel, esteja apresentando esses missionários. E nosso desafio é grande. O irmão Clodoaldo já está com o mapa da cidade de Lençóis Paulista, né? E ele já está programando lá as estratégias para nós realizarmos ali viagens missionárias e também o nosso ID 2016. Não nos esquecendo também de Cesário Lange, que é um desafio que nós temos também, né? Logo mais, acho que esse mês nós já estaremos dando assistência lá, alguns irmãos estarão lá,
Então, irmão Clodoaldo, tem a palavra. Bom dia, irmãos. É com grande alegria que estamos novamente aqui na presença do Senhor, neste culto de adoração, louvor e gratidão. Eu vou pedir ao Paulinho, por gentileza, que coloque a divisa de todo cristão, de todo crente, de toda a igreja, tá? Que nos foi dada pelo Senhor Jesus, lá em Atos 1:8. Nós vamos então ler Atos 1:8. Enquanto os nossos missionários se preparam, como os irmãos sabem, nós temos um quadro de missionários para os quais nós contribuímos, tanto para os missionários através do PAN, da Junta de Missões Mundiais, e no nosso quadro nós temos também algumas agências missionárias para as quais nós também contribuímos, ajudamos, não é isso? Em cumprimento ao ID de Jesus. E uma dessas agências missionárias é a Kairos, cuja sede aqui em São Paulo é na Rua Ângelo de Lúcia, 228, em Santo Amaro. Então, eles fazem um trabalho de capacitação, treinamento, eles dão cursos de evangelização, cursos bíblicos, e também mantêm o trabalho missionário nos campos. E por isso nós temos a alegria de receber aqui o missionário Washington Miranda e sua esposa Rita Miranda, que regularmente nos enviam os relatórios do trabalho no campo. Eles trabalham na Espanha. E o atual presidente da Missão Kairos é o pastor Ariovaldo Ramos. Então, nós temos aqui as correspondências que a Missão Kairos nos manda regularmente, e realmente é um trabalho que tem sido muito abençoado por Deus. Então, eu vou pedir então para que a igreja se coloque em pé, para nós lermos então a nossa divisa. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Podem sentar-se? Então, irmãos, conforme eu disse, eu pedi então para o missionário Washington, missionária Rita virem aqui. Podem ocupar aquele microfone, por gentileza? É com muita alegria que nós recebemos os missionários, porque nós presenciamos, testemunhamos o cumprimento, não é isso, das profecias do Senhor Jesus, que a sua palavra seria pregada até os confins da terra. E foi dito lá também em Atos: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então essa é a mensagem que nós devemos, que aliás é a divisa da nossa igreja, não é isso? Vamos repetir? Uma igreja alegre, proclamando a volta do Senhor maravilhoso. Amém? Quero um especial agradecimento ao pastor Antônio Jorge, porque nós somos ávidos por ouvir a mensagem que o pastor Antônio Jorge prega aqui, nesse dinamismo, né? Nesse dínamos, esse poder de Deus. E hoje ele, então, abriu espaço para que a pregação seja do missionário Washington Miranda. Com a palavra, então, os missionários, e depois, então, o missionário Washington pode pregar aqui do púlpito. Muito obrigado, irmãos. Bom, em primeiro lugar, sempre a gente estamos alegres por estar aqui, sempre é uma alegria rever os irmãos, voltar a essa igreja. Sempre que quando nós voltamos ao Brasil, né? Quando nós, eu ia falar, virmos ao Brasil, nós viemos para cá, uma das coisas importantes é estar visitando todas as igrejas que estão envolvidas no nosso ministério, orando por nós, estão conosco, estão
vendo e tomando conhecimento um pouco daquilo que nós estamos realizando. Então, para nós sempre realmente é uma alegria, é um prazer e estamos contentes de estar aqui nesta manhã e vamos compartilhar um pouco daquilo que não só nós estamos fazendo, mas vocês estão fazendo lá na Espanha, né? Então, eu vou passar a palavra à minha esposa, ela vai estar mostrando um pouco daquilo que nós e vocês estão fazendo lá na Espanha, nesses 8 anos de trabalho que nós temos realizado lá na Espanha. Bom dia, irmãos. Não sei se eu posso abaixar aqui. Uns sofrem porque o microfone está muito baixo, outros sofrem porque está muito alto. Bom, queridos, eu queria também agradecer e saudar a igreja, em nome da igreja também lá de Madrid. E para alguns irmãos, ou que são novos, ou não nos conhecem, ou para aqueles que já não se lembram, porque, infelizmente, a gente não pode estar frequentemente aqui no Brasil, a gente vem a cada 2 ou 3 anos. Eu digo sempre que o missionário é um ser um pouco estranho, porque quando a gente está lá no campo missionário, nós somos estrangeiros, tropeçamos no idioma, e quando a gente volta para cá, a gente tropeça também no português, porque já confundimos as 2 línguas. Pois nós somos missionários da Kairos há mais de 20 anos, nosso primeiro campo foi na Venezuela, nós trabalhamos lá por 7 anos, fomos assim com 2 menininhas pequenas para o campo missionário. Hoje as minhas menininhas cresceram e já se reproduziram. Nós temos 2 filhas casadas que moram aqui no Brasil e cada uma nos deu um neto. Então, temos um neto de 7 anos e uma pequenininha agora que vai fazer 2 anos. E agora estamos trabalhando há 8 anos na Espanha e nós gostaríamos de mostrar um pequeno resumo do que o Senhor tem permitido a gente fazer naquele lugar. O trabalho na Espanha é muito duro, é um país que, embora tenha uma tradição católica, é um país ateu, na realidade e na prática. Os espanhóis são ateus, só cumprem a sua tradição de Semana Santa e essas coisas do catolicismo. Alguns dados que a gente vai mostrar aqui pode parecer insignificante para o que é a realidade da igreja evangélica no Brasil, mas para a igreja espanhola é algo expressivo. Então, nós temos 8 anos trabalhando na Espanha e há 6 anos nós estamos pastoreando uma igreja espanhola. É uma igreja como muitas lá, é uma igreja independente. Ela não pertence a nenhuma denominação como nós conhecemos aqui, mas ela é uma igreja muito parecida ao que é a Igreja Batista no Brasil, tanto com a forma de governo como a doutrina. Mas ela não pertence à Igreja Batista Espanhola. É um pedido de oração que nós temos. Embora nós, aqui no Brasil, pertencemos à Igreja Presbiteriana, nosso desejo é que essa igreja se filie à União Batista Espanhola, que lá se chama UEB. E, pois bem, essa igreja é como adotar uma criança de 30 anos, mais ou menos. Essa igreja ela estava sem pastor há mais de 2 anos, nós estamos lá há 6 anos, mas ela já existia antes que a gente chegasse. No começo, havia umas 60, 50 pessoas cada domingo. Essa igreja tem aumentado a sua assistência. Temos agora 90 assistentes e 50 membros arrolados. Na Espanha é diferente essa relação de membros e assistentes. Geralmente, aqui no Brasil, basta que uma pessoa se batize na igreja, ela é recebida automaticamente como membro. Lá na Espanha não é assim. Embora ela se batize na igreja ou ela venha de outra igreja já batizado, ela tem que solicitar a sua membresia naquela igreja. Então, essa é a igreja que se chama Encontro com Deus do bairro de Moratalaz, em Madrid. Seguimos. Essa igreja, quando nós chegamos, não tinha escola dominical de adultos. Tinha apenas 2 classes de escola dominical infantil
e a escola dominical funciona no período da pregação, que o culto principal lá é de manhã. Então, hoje nós temos uma escola dominical de adultos. Gostaríamos de ter várias classes, mas, infelizmente, nós temos só uma classe de adulto com 25 alunos. E tem sido uma bênção. A gente tem trabalhado temas por 3 ou 4 meses, adotamos um tema e desenvolvemos esse tema nessas classes. Nosso desejo é implantar uma classe para os jovens, ou talvez novos crentes, né, ou pessoas recém-chegadas à igreja. Mas ainda nós temos só uma classe. Outro avanço nesses 6 anos de trabalho é a presença de diáconos no sentido de serviço social. Lá, o que a Igreja Batista tem como diáconos, eles denominam anciãos. Então, nós temos agora 8 diáconos, que são aquelas pessoas que se preocupam com a parte social da igreja, da obra social. Se vocês verem nessa apresentação, vai ter mais de 8 aí, porque nesse dia foi a ordenação de 3 novos diáconos, e aí também estão reunidos alguns dos que são os anciãos ou os diáconos da Igreja Batista nesse dia, que estávamos orando pela ordenação desses novos irmãos. A próxima, a igreja ela não está organizada, ou não estava organizada, como a gente conhece aqui na maioria das igrejas do Brasil, grupo de jovens, senhoras, grupos de homens. E o Washington começou, já faz mais de 2 anos, um grupo de estudo semanal, uma reunião de homens. Aí não estão todos, só está um pequeno grupo, e eles se reúnem toda terça-feira para compartilhar. Não é dos, vamos assim, entre aspas, não é dos tiozinhos da igreja, porque aí existem homens de todas as idades, existem avós, os que são vovozinhos, existem também jovens, que se reúnem cada terça-feira. E tem sido uma bênção para a vida de muitas famílias a reunião desses homens. Eu também tenho um trabalho de discipulado com mulheres, e um tempo antes, uma semana, um pouquinho antes de vir ao Brasil, nós fizemos um compartilhar e reunimos algumas delas. E quando eu tomei e tirei essa foto, não tinha prestado atenção. Mas quando o Senhor disse para ir e pregar o Evangelho a todas as nações, pois sem sair da Espanha, a gente tem alcançado diferentes nações. Então, nesse pequeno grupo representado aí, faltam algumas, existem equatorianas, cubanas, brasileiras, espanholas, romenas e peruanas. É um grupo de mulheres da igreja, algumas já são crentes já de muito tempo, outras estão recém-chegadas, recém-batizadas, e também tem sido uma bênção esse trabalho com essas mulheres. Eu gostaria que os irmãos estivessem orando por isso. Uma outra cifra, que na Espanha também o número é grande, que são 39 batismos em 6 anos. Parece, como eu falei, as cifras numéricas parecem um pouco ridículas se nós comparamos com o tamanho da igreja brasileira. Só para que vocês tenham uma ideia, nós estivemos fazendo uma pesquisa, hoje no Brasil, uma média de 45 milhões são evangélicos. E essa é a população da Espanha. Na Espanha existe, eu não sei se meu marido vai falar, mas vou me adiantar um pouquinho, é um país onde o evangelho realmente, em cifras reais, não alcança 1% da população. Espanhóis evangélicos chega a mais ou menos uns 400 mil evangélicos. Ainda é uma religião de estrangeiros. A igreja espanhola teve um crescimento, um boom, assim, um crescimento, mas pela imigração. Então, existem muitos estrangeiros dentro da igreja espanhola. E nós chegamos a batizar 39 pessoas nesse tempo, e para esse ano nós temos 8 pessoas orando a Deus para batizar. E é diferente também. Lá, por condições do clima, eu estava escutando o irmão falar uma manhã
fria. Mas nós, na verdade, hoje sentimos calor aqui. Eu falei, acho que vai fazer frio, né? Já estava desacostumada como é o frio. E chegando aqui, falei, ai, meu Deus, que calor. E por questões do clima, a gente só batiza os irmãos no mês de julho, porque é o verão lá, é o mês mais quente. Se a gente for batizar os irmãos em outros meses, a gente acaba matando os irmãos de pneumonia, a não ser que seja uma igreja muito bem estruturada e que tenha um batistério aquecido. Então, a gente aproveita que são os meses de verão, julho, agosto, a gente faz um retiro, né, um acampamento de toda a igreja em um lugar preparado, com uma piscina, e aí são onde nós batizamos os irmãos. Então, esse ano, o nosso acampamento vai ser no final de agosto, talvez setembro, que ainda está um calorzinho, assim, e aí a gente pode batizar os irmãos. Então, aí está a foto de alguns dos batismos que nós fizemos, e orando para que o Senhor confirme no coração dessas 8 pessoas a decisão de realmente professar a sua fé através do batismo. Mais uma. Seria muito estranho ter pastores que são missionários transculturais e que a igreja não tivesse nenhuma obra. Então, a igreja em Madrid, apesar de pequena, ela também está envolvida no trabalho na África. Nós estamos próximos, em distância, estamos mais próximos da África do que o Brasil. E nós apoiamos 2 projetos. Um na Guiné-Bissau, que são escolas missionárias. Aí os irmãos que trabalham lá são ou professores ou pedagogos. E a proposta dessa escola é uma escola da Missão Kairos. E eles ensinam as crianças, alfabetizam as crianças. Lá o idioma oficial é o português, e eles alfabetizam através da Bíblia. O método que eles usam é utilizando a Bíblia como método de alfabetização. E o mais interessante é que quase 100% dessas crianças que vão para essa escola da Kairos são filhos de muçulmanos. E a necessidade é tão grande que os próprios pais, sendo muçulmanos, permitem e apoiam a escola dos missionários. Eu disse quase 100%, porque alguns filhos de missionários também estudam nessa escola da Kairos. E a Igreja de Madrid tem contribuído financeiramente com essa escola. E faz 3 anos, nós reunimos um grupinho de 6 membros da igreja e fomos lá até a Guiné-Bissau e o Senegal conhecer esse trabalho da Kairos. E no Senegal, o trabalho da Kairos é através de um ambulatório médico, então lá é diferente. Também é um país que tem restrições quanto à pregação do evangelho, e os missionários montaram um ambulatório médico. E uma dessas irmãs da igreja que esteve conosco visitando o campo, Deus tocou o coração dela. E ela é técnica em oftalmologia, e ela trabalha numa rede de lojas de óculos de Madrid muito famosa. E ela lançou um projeto para a igreja abraçou a ideia, e houve uma contribuição de 8.000 euros, e a igreja montou um ambulatório oftalmológico nesse lugar, lá em Dakar, no Senegal. Essa irmã que vocês veem de avental branco, a outra pessoa não dá para ver bem, porque ela é negra e está vestida de negro. Lá é uma situação difícil. E, então, ela levou todos os equipamentos, foram instalados, e ela treinou algumas pessoas de lá mesmo, de Dakar, para trabalhar nessa clínica. Então, os nossos 2 projetos transculturais lá da Igreja de Madrid, que vocês, por tabela, vamos dizer assim, também estão apoiando a obra na África. E também nós, como a Espanha, eu falei, é um país muito necessitado do Evangelho, nós também investimos em missões locais. E a forma que a igreja encontrou de apoiar a obra é sustentando um seminarista espanhol, é um jovem, ele pertence a outra igreja, mas nós ajudamos a pagar o seminário para ele já está quase para terminar, e é um privilégio a gente investir no próprio espanhol, é o melhor missionário para ganhar os espanhóis. Então, nós estamos investindo na vida desse rapaz.
Nós apoiamos uma missão que chama Missão Urbana, que o foco dela é ação social aos mais necessitados. Quando a gente fala de Europa, todo mundo pensa, né, gente que está bem estruturada, pessoal de dinheiro da comunidade europeia, mas lá também existe crise, existe pessoas morando na rua, pessoas que necessitam da ajuda. E nós apoiamos essa missão de duas formas, contribuindo com dinheiro, e alguns que fazem a obra social na nossa igreja também trabalham como voluntários na missão urbana. E outro projeto é outra missão, é uma missão espanhola, que chama Decisão Espanha, que o foco deles é a evangelização. Então, eles têm a Espanha, o país, todo mapeado. A Espanha tem mais de 7.000 cidades, onde não existe nenhuma presença evangélica. A estatística é que mais de 10 milhões de espanhóis vivem em lugares, em cidades, onde não existe nada do evangelho. Não existe uma família, não existe uma igreja, não existe absolutamente nada do evangelho. E essa missão tem esse trabalho. Então, eles fazem, no verão, eles fazem campanhas evangelísticas, eles entram nessas cidades com autorização dos prefeitos e tal. Às vezes chegam a levar 60, 80 jovens e fazem 15 dias de evangelismo de impacto nessas cidades. É um trabalho muito bonito e, inclusive, até jovens de outros países vão para lá ajudar. E também apoiamos a Sociedade Bíblica Espanhola, e esse ano eles estão com um projeto para comemorar, no ano de 2017, 500 anos da Reforma Protestante. Sabemos que a Reforma, né, o protestantismo nasceu na Europa, na Alemanha, mas, infelizmente, hoje em dia, a Bíblia não faz parte da Europa. É uma Europa ateia, que não crê no Senhor Jesus, que a religião é algo própria dos latinos, que, entre aspas, somos ignorantes e necessitados, mas que nós queremos que a Bíblia volte a ser o centro, o coração da Europa. Irmãos, isso é algo que o Senhor tem permitido que a gente faça. E a última apresentação são 6 anos de trabalho lá em Madrid, 8 na Espanha, mas nada disso, irmão, seria possível se não fossem as orações e a colaboração da igreja. E, num gesto simbólico, eu gostaria de deixar uma pequena lembrança. É uma pequena lembrança da Espanha, e eu queria entregar nas mãos do irmão Clodoaldo, que é o representante de missões, com forma de agradecimento por todo o carinho e o comprometimento, o compromisso de vocês com a obra lá na Espanha. Que Deus os abençoe. Muito obrigada, meu irmão. Obrigado. Amado, infelizmente o tempo corre e nós não queríamos sair daqui sem deixar uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra que vem de parte de Deus nesta manhã para cada um de vocês e animar vocês a seguir nesta obra. A gente realmente fica alegre, fica contente de acompanhar também o desenvolvimento da igreja aqui no Brasil. Quando a igreja tem essa visão, a visão do campo missionário, é uma bênção. É importante que vocês estejam lá. Parece que está dando alguma... Aqui está ligado. É importante seguir com essa visão, né? Nós, ou aqueles que são chamados para ir ao campo, para ter esse desafio de estar na frente de batalha e a retaguarda. É importante. Sempre é importante nós trabalharmos juntos na evangelização do mundo. Quando nós lemos aqui no início do culto, Atos 1:8, é uma tarefa realmente que o Senhor deixou, né? É um trabalho que deveria ser feito por aqueles que
se dizem que se chamam discípulos do Senhor, e nós estamos aqui para isso, para seguir essa obra. E nós animamos que vocês sigam adiante. O texto que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é um texto conhecido de vocês, com certeza. Se você já é um crente de bastante tempo na igreja, com certeza você já escutou, talvez não uma ou duas ou três vezes esta mensagem, ou leu esta mensagem, ou leu esta passagem. É um texto muito conhecido, mas sempre é bom reforçar, trazer à memória esse texto e a importância que esse texto tem na nossa vida, e deveria ter na nossa vida, né? Porque quando nós pensamos na palavra do Senhor, nós precisamos pensar quem nós somos, qual é a nossa identidade, quem você é. Alguma vez, não sei se você já parou para pensar nisto, quem eu sou? E às vezes nós queremos, na sociedade atual, impressionar algumas vezes as pessoas, mostrando por aquilo que nós fazemos quem nós somos. Na verdade, o mundo hoje em dia tem um pouco distorcionado esta coisa de quem eu sou, porque o mundo valoriza muito aquilo que eu tenho para dizer quem eu sou. Então, as pessoas às vezes confundem, quando olha para uma pessoa, ela fala, olha, aquela pessoa é importante por aquilo que ela tem. Ela tem um bom carro, ela tem uma boa casa, ela vive num lugar, ou ela mora num lugar muito importante, então ela é uma pessoa importante. Na verdade, é uma visão um pouco equivocada de perceber essa ideia de quem eu sou ou de quem você é. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus olha completamente de uma visão diferente daquilo que o homem vê e que o mundo vê, né? E eu queria que vocês pudessem abrir suas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Por isso que eu estou dizendo que é um texto conhecido, é o Sermão do Monte. E nós vamos ler alguns versículos desse Sermão do Monte, a partir do versículo 13, e que ele fala realmente aquilo que todos nós sabemos, e vocês já escutaram. Certamente o pastor Antônio Jorge já pregou aqui, falando de duas coisas que o texto nos diz aqui. E nós vamos acompanhar então. O texto diz assim, em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e te pedimos a tua iluminação. E te pedimos, ó Pai, que tu nos ajude, Senhor, a transmitir a tua palavra conforme a tua vontade. Abra os nossos corações, as nossas mentes, para entendermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã. Te pedimos isto, Pai, no nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor, e amém. Quando vemos esse texto, claro que era um texto muito conhecido, e sempre queremos ressaltar isto. Jesus está falando duas coisas que nós, como crentes, como povo de Deus, deveríamos nos identificar, né? Porque quando eu faço aquela pergunta, olha, quem é você? Eu estou trabalhando sobre identidade. Quem é? Quem somos nós? Qual é nossa identidade? E aqui o Senhor está mostrando nesse Sermão do Monte, falando, olha, aqueles que querem me seguir, eles têm que ser pelo menos duas coisas, eles terão que identificar ou ser identificado por essas duas coisas. Primeiro, ser um sal e ser luz. E é interessante já isso, porque quando Jesus também fala sobre ser luz, ele está se referindo a algo muito interessante, porque ele está falando, olha, vocês serão como eu sou, porque na palavra de Deus nós vamos ver que no decorrer do Evangelho em João, Jesus se identifica como luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E se ele agora está dizendo aqui, vocês são
luz do mundo, né? Ele está dizendo, olha, vocês são como eu, né? Então é isso. Primeira coisa, vocês são sal da terra. O que significa isto? Para nós hoje, rapidamente pensamos no sal como aquilo que dá sabor. Só que para a época de Jesus era um pouquinho diferente, porque na época de Jesus, claro, era importante, o sal servia também para isto, mas ele tinha outras finalidades muito mais importantes. A primeira coisa que era importante naquela época, quando a pessoa ouvia falar sobre sal, eles relacionavam o sal, em primeiro lugar, com a pureza. Um sal tinha que ser puro, porque se ele não fosse puro, não dava para ser usado. E é mais ou menos isso que o Senhor está dizendo aqui, olha, vocês são sal da terra. E se esse sal perder o sabor, se esse sal se tornar impuro, ele para nada mais serve do que ser lançado e pisado pelos homens. E lá na Espanha a gente entendeu isso. Por quê? Porque na época do inverno, quando existe a possibilidade de nevar, eles lançam o sal ali nas vias públicas para que as pessoas, ou para que a neve caindo não venha a congelar e as pessoas então não corram risco de cair e se acidentar. Então a gente vê isto, né? É um sal que já não prestava para mais nada, era um sal que tinha perdido a sua característica de pureza, era um sal já impuro, então eles simplesmente jogam esse sal na rua para que os homens possam pisar e estar assim então seguros daquilo que eles vão estar fazendo e caminhando. Então, sal relacionado com pureza. Segunda característica importante do sal naquela época era a conservação. Naquela época não existia refrigerador e o sal então retardava o processo de apodrecimento de alimentos e das coisas que eles queriam conservar. Então o sal era um conservante. Se nós trazemos isto para a nossa realidade, nós temos que entender duas coisas, que nós como crentes, e o Senhor está dizendo aqui, que nós deveríamos ser sal para manter a nossa pureza de pensamento, de palavras, nós deveríamos ser o agente conservador da nossa sociedade, fazendo com que esta sociedade se tardasse o quanto mais possível de estar se apodrecendo. E a gente sabe que a sociedade aí fora, a degradação moral está avançando rapidamente. Nós vivemos num mundo completamente com os valores morais todos invertidos e nós como sal deveríamos ser esse agente preservante. Aonde nós estamos, nós deveríamos fazer a diferença, fazer com que essas pessoas pudessem retardar esse processo de apodrecimento. Mas também uma outra característica que ele diz do sal da terra é dar sabor. Então, ser sal é pureza, preservação e dar sabor. Luz do mundo. O Senhor está dizendo, olha, vocês são a luz do mundo. Né? E é importante o problema da luz. Quando ele diz aqui, compara esta luz do mundo, ele fala, olha, uma cidade colocada no monte, ela não pode deixar de ser vista. Então, algumas características da luz. Primeiro, é visibilidade. Aquele que é luz, todas as pessoas o veem. Quem é luz, e a luz serve para que as pessoas possam enxergar o ambiente ao seu redor. Então, a luz está posta para que se veja. E você, amado irmão, e eu, aonde nós estamos, nós somos luz. Nós somos aqueles aonde que as pessoas do mundo têm que estar olhando para nós, mirando e vendo aquilo que nós estamos fazendo. Por isso eu tenho que ser luz. Eu não posso estar escondido. Eu tenho que ser como aquela cidade posta no monte, que de qualquer lugar que você se aproxime daquela cidade, você a vê. Então, ser luz é isto, é um lugar para que nós possamos estar lá para ser visto. Nós somos isto. E se você vai lá para o capítulo de Hebreus, capítulo 12, ele diz que nós estamos, o autor de Hebreus, né, às vezes a gente utiliza aquela tendência de falar,
pelas características, parece que foi Paulo que escreveu. Não sabemos quem é o autor de Hebreus. Mas o autor de Hebreus diz o seguinte, que existe ao redor de nós uma grande nuvem de testemunhas, mirando, olhando todo o tempo e vendo aquilo que nós estamos fazendo. Por isso que nós precisamos pensar. Ser luz, então, significa algo que nós temos que pensar é que todos nos estão vendo, nós estamos à vista. A segunda coisa que é utilizada a luz é para demarcar um caminho, né? Então, geralmente, quando você quer que as pessoas saibam pelo caminho que elas vão andando, é muito melhor se demarcar aquele caminho com luz. Algumas estradas são postas ou estão aí iluminadas para isso, as ruas estão iluminadas para isso, para que você saiba qual é o caminho que você tem que seguir. E a luz também é utilizada como uma advertência. Muitas vezes as luzes estão aí para advertir do caminho equivocado que nós estamos caminhando. Então, ser igreja é isto, é ser sal e luz da terra. Agora, eu podia pensar, aonde que eu devo ser sal e luz da terra? Né? Jesus mesmo estava falando, e a leitura de Atos 1:8, nós estávamos recordando isso. Quando Jesus subiu aos céus, ele estava dizendo, olha, mas vocês vão receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dar condições para que vocês sejam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E ser luz é isto, é em todas partes. Rapidinho, aquelas imagens que eu tenho aqui, e pensando aonde nós pudéssemos ser luz, aonde que eu posso levar essa palavra, onde que eu posso... Imagina um lugar deste, de conflito, onde que o povo está fugindo aí de um tanque de guerra. Essas fotos são as fotos daquela região de Gaza. E o conflito entre Israel e Palestina. Às vezes, nós precisamos pensar neste povo. Eles precisam ouvir a palavra de Deus. Eles precisam saber que o Senhor Jesus veio para trazer paz, para trazer união, para trazer amizade, para trazer entrosamento, estar juntos, compartilhando juntos. Então, imagina, vai passando essas imagens, irmãos, imagina essas pessoas que vivem aí, eles necessitam escutar da palavra de Deus, eles necessitam aprender e ouvir o evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, se não me falha a memória, está aí. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E se eles não têm como ouvir a palavra de Deus, aí, espera um pouquinho, fica difícil de eles, então, poderem aceitar ao Senhor Jesus e conhecer a maravilhosa graça. Mas imaginando esta... Agora, podíamos pensar um pouquinho numa outra região que não teria, talvez, conflito de guerra e não viveríamos em guerra. Madrid, Espanha. As próximas imagens estamos vendo, é um país de terceiro mundo, que a gente às vezes pensa que é um país rico, um país que não tem problema, mas existem moradores de rua. E às vezes nós precisamos ser sal e luz num lugar como este. Num lugar onde as pessoas estão passando necessidade, onde as pessoas necessitam, apesar de estar passando necessidade, a maior necessidade deles é ouvir a palavra de Deus. Eu sei que às vezes nós não pensamos que na Espanha é um país que está nesta condição, mas existe muita gente que está morando na rua e eles precisam ouvir a palavra de Deus, né? Mas se pudermos pensamos num lugar de conflito, pensamos numa Espanha, que é um país de primeiro mundo, que a gente diz que aparentemente é um país super desenvolvido, mas necessitam do Evangelho do Senhor Jesus. Mas nós temos que ser sal e luz da terra também na nossa família. A gente, muitas vezes, temos familiares que não são crentes. Muitas famílias têm, talvez, ou o marido ou a esposa que é crente, mas existe o conflito dentro de casa, existem os problemas, existem as dificuldades. Às vezes estão em conflito pais e filhos, e é necessário que nós sejamos também sal e luz da terra, né? Também dentro das nossas famílias. Né? Precisamos entender isso e entender essa necessidade de sermos sal e luz aonde nós estivermos. Tanto num país onde tem conflito, num país onde não tem conflito, nos nossos lares, mas também pensamos no individual.
A próxima imagem, a próxima diapositiva, está aí o rosto de uma mulher derramando uma lágrima. E eu, às vezes, preciso ser sal e luz. Talvez no meu lugar onde que eu trabalho, na escola onde que eu estou estudando, né? No bairro onde eu vivo, junto com a minha vizinha, talvez elas estão passando por um problema, ou essas pessoas que estão ao nosso redor estão passando por um problema e eles necessitam que talvez nós pudéssemos enxugar uma lágrima dos seus rostos. E ser sal e luz da terra é isto. Quando nós pensamos em ser sal e luz da terra, nós temos que pensar que nós pertencemos à organização mais importante que existe no mundo, que é a igreja. É a igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E nós temos que, e somos chamados a ser sal e luz da terra. E se nós acreditamos que esta igreja é uma igreja verdadeira, se nós acreditamos que realmente aonde nós estamos e a importância da igreja pela qual nós fazemos parte, que é a igreja do Senhor, eu e você, nós somos instrumentos de Deus para a salvação do mundo. Eu e você temos que ser sal e luz da terra, né? Para alumbrar e iluminar, né? Iluminar e salgar, né? Este mundo tão necessitado. Então, a igreja realmente, nós precisamos acreditar na verdade do Evangelho. O Senhor Jesus, quando Ele pregou esta palavra, Ele estava pedindo para que estas pessoas que estavam escutando Ele, né, tivessem uma mudança de vida, uma mudança de identidade. Que eles soubessem realmente quem eles são. E vocês são preciosos na mão de Deus. E eu espero que realmente vocês possam tomar esta consciência e permitir que a palavra de Deus penetre no coração de vocês uma vez mais, né? E que vocês tomem a consciência de que vocês são sal e luz, aonde vocês estiverem, né? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe suas vidas e que continuem assim, orando por nós, para que realmente a palavra possa ser avançada. Eu vou abusar da paciência de vocês e também, eu sei que às vezes o tempo é curto, mas eu tenho um vídeo de 3 minutos que é um desafio de oração. Um desafio de oração por Espanha, um país necessitado, um país que precisa conhecer o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como minha esposa estava falando, existe 400 mil evangélicos espanhóis e nós queremos que esta coisa mude. E para mudar, uma das coisas que nós podemos fazer e temos que fazer, e às vezes pensamos que não é eficaz, mas é a melhor arma que nós temos, é a oração. Então, queria que vocês pusessem atenção nesse vídeo, em nome de Jesus. La solución no está en los libros, ni en el saber. No está en las fórmulas, ni tampoco los números. No está en nuestra cultura. no está en los templos. La solución no está en la política. La crisis económica ha provocado en España una sangría demográfica. El desempleo juvenil del 56% y la falta de perspectivas laborales a corto y mire con medio misericordia a nuestros más de 5 millones de parados. Que mire la mitad de los jóvenes parados que salen por miles a otros países en busca de mejor futuro. Me atrevería a decir que está enferma, porque una sociedad que condena su futuro se condena para siempre. ¿Qué haremos, pues? ¿A dónde iremos? ¿Y a quién clamaremos? ¿Qué podemos decir acerca del derroche de la corrupción política e injusticia en nuestras instituciones? ¿Qué podemos decir acerca de la violencia familiar? Que nos hemos apartado de los mandamientos de Dios. Lo que ahora estamos haciendo nosotros está ocurriendo en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, como he dicho, en las capitales, en las 52 capitales de provincia de España. La oración puede cambiar nuestro país. Miles de personas en un clamor. Dios cuenta contigo y contigo.
y contigo. Dios ama a este país. Ese día nos levantaremos. Ese día los cielos se abrirán. España necesita nuestras voces. Necesita tu voz. La situación de inestabilidad en Irak ha disparado la alarma ante posibles ataques terroristas. España es tierra de nuestros abuelos. Que el conocimiento de la gloria del Señor llenará toda la tierra, incluida nuestra amada nación España, como las aguas cubren el mar, porque Él quiere que todos se salven. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad de las naciones, mas sobre ti, España, amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Únete a este clamor. Tu oración puede hacer que cambie. Para Dios nada es imposible. La oración mueve montañas. Oramos por ti. España, oramos por ti. Oramos por ti. España, oramos por ti. Oramos por ti. Oramos por ti. España, oramos por ti. Pois isso. Queremos desafiar vocês que no dia 13 de junho estejam orando conosco, juntos. Um clamor, um grande clamor pela Espanha, para que a Espanha também venha conhecer e adorar a este Deus a quem nós adoramos e cremos. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Eu entrego então devolvo a direção do culto para o nosso presidente e dirigente desta manhã, o irmão Josué, nosso presidente, pastor Josué. Pastor Josué, Ele gosta de brincar comigo, mas quem fez o seminário foi ele. Irmãos, acabamos de ver esse vídeo que nos deixa assim bem sensibilizados com a situação da Espanha. E não é somente na Espanha. Parece que nós temos visto alguma coisa assim aqui no Brasil, né? Parece que nós temos visto alguma coisa assim nos Estados Unidos e em outros países. A necessidade humana é a mesma, porque o pecado é o mesmo, o povo é o mesmo. E o Jesus que liberta é o mesmo, não é? E só existe um remédio para isto, que é a graça e salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isto pode ser levado através da igreja, através de cada um de nós, assim como estão fazendo os missionários Washington e Rita, escolhidos por Deus. Mas a igreja pode ajudar contribuindo, orando. Não vamos nos esquecer, vamos incluir no nosso boletim, né? Dia 13 de junho, dia de oração pela Espanha. Nossa secretária de intercessão, irmã Magali, com certeza já está lá na agenda dela e da nossa igreja também. Irmãos, em pé, vamos cantar o hino 441 do cantor cristão, Graça e Salvação. Ide a mensagem ao mundo levar, salvação do Senhor. 441 do cantor cristão. Logo após, o pastor Antônio Jorge de Araújo tem a palavra. Mensagem ao mundo levar, salvação do Senhor, Cristo Jesus aos perdidos quebrar, graça e salvação, vede os aflitos.
mensagem por nós enviou. Salvação do Senhor, são profundezas que nos revelou, graça e salvação. Nós que sabemos da graça e do amor, vamos levar-nos ao vil pecador. Todos cantemos em alto louvor, graça e salvação. Este convite de perdão, a todo mundo a mensagem levar. Este convite de perdão, antes da vinda do Mestre pregar. Meus irmãos, a Igreja Batista do Jardim Brasil verdadeiramente é uma igreja que tem visão missionária. Obrigado, pastor Washington, obrigado, irmã Rita, pela presença aqui conosco, entre nós. Que nosso Deus esteja bendiciones. Você, Deus está muito, está com nós outros. Vale? Eles são amigos de amigos meus. Eles são amigos do pastor Walter, reverendo Walter e Sueli, que são missionários da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, na Espanha. Walter foi quem me antecedeu lá na direção da PEC do estado do Rio de Janeiro. E podem sentar, irmãos, um pouquinho, a gente vai orar já. Grande amigo, também são amigos de Gilberto e de Eneida Celete, aqui em São Paulo, de forma que temos já alguns laços de pessoas amigas, nossas, irmãos em Cristo, de modo especial. A Espanha verdadeiramente necessita de nossas orações. Nós vamos estar orando pela Espanha. Nossa igreja tem essa visão da obra missionária. É uma igreja que está firmada em Atos 1, versículo 8, também. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nossa igreja tem realizado o trabalho missionário, realiza, pela graça de Deus, na nossa Jerusalém, aqui, nesse lugar, chamado Jardim Brasil. O irmão Clodoaldo é o nosso secretário de missões. Nós temos ar livre na Praça Isolina, ali, né? Vila Constância, perdão, a missão lá, tantos trabalhos aqui, de desafios para a nossa igreja, tantos desafios locais. Nós temos o trabalho em todo o estado de São Paulo, nós temos trabalho no Brasil e nós sustentamos missionários no mundo, de forma que é um privilégio para a nossa igreja ter essa visão. O desejo do meu coração, os irmãos já sabem, é que esta visão a cada dia possa aumentar e que a obra missionária verdadeiramente esteja ardendo em nossos corações, para a glória do nosso Deus. Estamos crescendo, e você, por favor, irmão, ao contribuir, contribua com alegria. Contribua com alegria. Nós temos trabalhado em nossa igreja nesses últimos dias em relação às contribuições, e eu sei que alguns irmãos não estão aqui, mas eu fico triste de ver tantos ainda irmãos que não são dizimistas, tantos irmãos que não contribuem com seus motivos, suas dificuldades, e deixam de contribuir, e, sendo assim, deixam de receber as bênçãos do Senhor para as suas vidas. Quando você não contribui com a sua igreja, você está deixando de fazer a obra missionária, está deixando de atender ao mandamento do Senhor para a sua vida. Contribua, irmãos, faça como tanto de nós faz. Quer um segredo para uma vida de sucesso, em todos os aspectos? Faça seu orçamento mensal. Veja lá quanto você vai receber. Amém, irmãos? Eu vou receber X. Coloque lá quanto você vai ter que pagar, as suas contas a pagar. Tá bom? Eu tenho que receber isso, eu tenho que pagar isso. Lá no início, número 1, coloque, sabe o quê? Dízimo. Em primeiro lugar,
dízimo. Só que muitas pessoas primeiro colocam Sabesp, Eletropaulo, Casas Bahia e não sei o quê. Lá no final, se sobrar, e não sobra, nunca, vai dar o dízimo. Coloque o dízimo como prioridade, lá, em cima. Contribua para a sua igreja, veja o crescimento da sua igreja e seja abençoado grandemente pelo Senhor. Nós queremos trabalhar isso, nós queremos contribuir ainda mais, queremos sustentar mais missionários. Nossa visão não é de reduzir o número de missionários, nossa visão é de aumentar o número dos missionários adotados por esta igreja, missionários que estão levando a palavra, e nós estamos também indo de uma forma indireta através das nossas orações e das nossas contribuições em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos continuar assim, levando a palavra. Tem uma porção de coisa para falar para vocês, mas nós temos 3 cultos hoje. Agora é o culto número 1, teremos o culto número 2 com ceia do Senhor e teremos o culto número 3 também com ceia do Senhor. Hoje é o domingo dos 3 cultos. Agora, às 17 horas, tá bom, irmãos? Não às 17h30, mas às 17 horas e depois às 19 horas. Também nos cultos, então, no culto 2 e no culto 3, nós estaremos mostrando um vídeo para vocês do nosso Day Camp, o nosso Celebrando Comunhão da Igreja Batista do Jardim Brasil. Neste culto não vai dar para apresentar o local. Dia 19 e 20 de junho, nossa igreja estará celebrando a comunhão, numa linda cidade chamada Ibiúna. E vai ser um lugar muito legal, um negócio muito bom para toda a igreja, toda a família da igreja está sendo convocada para o nosso grande retiro lá, dia 19 e dia 20 de junho. Dia 17 de maio teremos o almoço das famílias aqui. Nós estamos no mês de maio, há um aviso no nosso boletim, que está já colocado aí. O valor da inscrição do almoço é de apenas R$15. E você precisa fazer a sua inscrição para o almoço. Eu já sei o cardápio e é desafiador. Dia 17 de maio, R$15, procure os irmãos, leiam no boletim aí, a irmão Sala, a turma aí que está responsável pelo nosso almoço das famílias aqui na igreja. Também no mês de maio nós teremos aqui a campanha Good News. Teremos missionários uma semana e depois outra semana, logo mais também no culto 2 e no culto 3, nós daremos mais informações sobre isso. Na verdade, são tantas atividades, são tantas coisas para falar e o nosso tempo é curto. Vamos cantar o hino da Escola Bíblica Dominical, enquanto isso o Bruno vem para cá e vamos louvar o nosso Deus, porque estamos vivendo realmente a nossa Escola Bíblica Dominical também. Vamos lá, nossos músicos correndo, por favor. Hino da IBD e logo em seguida, o Eric tem a palavra. Estaremos, então, nos dividindo em classes. É bom que vocês saibam que este hino é de autoria aqui da Igreja Batista do Jardim Brasil. Foi composto por nossos irmãos, de modo especial, o ministro Levi, e aí com a sua assessoria. O hino da Escola Bíblica Dominical é o nosso hino. Vamos trocar em pé, vamos cantar, logo depois vamos estar divididos em classe. Podem cantar lá na Espanha, viu? Pode pegar a letra, a música e ensinar os irmãos lá. Dando uma força lá. A palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Tua palavra é luz para o meu caminhar, ensina e corrige em meu viver. Eu vou te buscar, Senhor, preciso do teu amor. A Bíblia estudar, tua palavra conhecer, eu venho sempre a repetir. Eu vou te buscar, Senhor. Vamos lá? Preciso do teu amor. A Bíblia estudar,
tua palavra conhecer, eu venho sempre a repetir. Com os meus lábios declararei, oh, quanto eu amo a tua lei. A tua palavra é pura e fiel, oh, quanto eu amo a tua lei. Em teus preceitos meditarei, oh, quanto eu amo a tua lei. As tuas promessas se cumprirão, oh, quanto eu amo a tua lei. Eu vou te buscar, Senhor, preciso do teu amor. A Bíblia estudar, tua palavra conhecer, eu venho sempre a repetir. Só as vozes, vamos lá? Eu vou te buscar, Senhor, preciso do teu amor. A Bíblia estudar, tua palavra conhecer, eu venho sempre a repetir. Mais uma vez, vamos lá. Eu vou te buscar, Senhor, preciso do teu amor. A Bíblia estudar, tua palavra conhecer, eu venho sempre a repetir. A Bíblia estudar, tua palavra conhecer, eu venho sempre a repetir. Amém. Podem sentar. Bom dia, irmãos.